Conte-me a sua história. Minha história, eu estava ouvindo, até me emocionei um pouco ouvindo a história do maestro, né? Porque a gente lidar com perdas que interrompe sonhos, né? É muito difícil. E foi o que aconteceu comigo também, né, em um mergulho imprudente, que é coisa de garoto, né? Que acontece muito, principalmente no final do ano, né? No calor, nas cachoeiras, aí isso é muito comum acontecer, né? E de repente eu me vi mergulhando e morrendo ali debaixo da água e entregue a Deus, à sorte, e tive uma outra oportunidade, né? O sofrimento, ele é muito grande porque acidentes assim, ele causa uma sequela que não se tem muita resposta, né? Então, uma equipe médica dizia que não tinha jeito, outra dizia que não adiantava nem operar, que ia morrer. E a gente querendo resposta, fiquei mexendo só com os olhos, então eu queria sair daquilo. Eu me imaginava andando. Ficou mexendo só com os olhos. Nem o pescoço eu podia mexer. E com a Quando boca. foi isso? Meu Deus. Então, diante disso... Mas você compreendia tudo que estava acontecendo? Compreendia que os médicos tudo, diziam, compreendia tudo. Essas É barbaridades outra nunca mais vai característica. ficar bom. E não sei o que, Isso. tudo você ouvia. Ouvia, o médico chegou para mim uma vez, eu falei, doutor, me tire dessa agonia. E ele com a equipe, ele virou para mim e falou, garoto, não mexe o pescoço, porque se você mexer você morre. E não temos como fazer cirurgia porque você morre. Ô, louco. Meu Deus. Então, e chegaram para minha irmã Verônica e falaram isso. Ela, poxa, faça alguma coisa. Ele falou, olha, tá vendo seu irmão lá na cama? Eu todo com tração cervical, que é uma coisa que coloca na cabeça para puxar, né, para tentar colocar, estabilizar no lugar as vértebras. E ele falou, olha, tá vendo seu irmão daquele jeito ali? A tendência é piorar. Reúna a família e aceite. E minha irmã, não, você tem que indicar um lugar, pelo menos que eu possa ajudar meu irmão. Foi onde indicou a BBR. E foi o começo de tudo, né? O começo de uma revolução. Você hoje tem o quê? 34 anos? 34 anos. E quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos. Meu Deus. Então, tinha todo uma vida de sonhos, né? Mas eu digo que a corrente foi no Rio Correnteza, né? Eu digo que a correnteza levou muitas coisas, muitos sonhos, mas eu reconstruí novos sonhos. E o caminho para reconstruir esses sonhos, lógico, com toda a ajuda da minha família, de amigos, dos médicos, de todo o processo de reabilitação, né? Foi o conhecimento. Quando eu percebi que, por exemplo, eu não conseguia escrever com a direita, eu era destro, né? Eu fiz um processo chamado troca de lateralidade, ou seja, escrever com a esquerda, aprender a escrever com a esquerda. E nesse processo eu passei 1 ano treinando. Então, muitas vezes, quando tinha festa na minha cidade, que eu não podia ir com os meus amigos, eles se arrumavam, eu ficava triste. Mas eram minhas lágrimas descendo e eu escrevendo com a esquerda. E eu dizia, é só questão de tempo. Eu vou conseguir escrever com a esquerda, eu vou voltar a estudar. E voltei a estudar no mesmo colégio que eu estudava e que eu dizia para minha mãe, quando eu estava no Hospital Salgado Filho, ainda internado, eu dizia, mãe, vamos rezar, mãe, vamos orar, que daqui uns dias eu vou voltar a estudar. Não foram uns dias, mas eu voltei, durou 3 anos, até eu pisar novamente no colégio que eu estudava. E esses 3 anos foram assim de cirurgias e cirurgias? Cirurgia, na verdade, eu fiz uma com o Dr. Deusdedit. Não, essa foi a que salvou, a que virou o jogo. Isso. Né? Mas assim, pra ficar no clima do jogo. Essa virou o jogo, mas assim, existiram outros tratamentos aí. Sim. Esse sempre foi em Pernambuco? Não, foi aqui no Rio de Janeiro. Eu estava passando férias, lá em Magé. Então, por ali é uma região que tem muita cachoeira, Sim. então
Eu fiquei encantado que onde eu morava tinha rios, mas não tantas cachoeiras, né? E muito calor aqui no Rio. Então a gente estava sempre no Rio. Magé é, por coincidência, muito perto de Pau Grande. Isso. Que é a terra do Garrincha. Eu conheço lá, Pau Grande, a terra do Garrincha. É a Baixada Fluminense ali, né? Entre a Baixada e a Serra. Isso mesmo. Tem cachoeiras lindas mesmo. Tem. Eu só vivia no Rio, né? Um calor danado. Ô Messias, e aí você foi sempre em hospital público, isso? Sim, e quando eu sofri o acidente, até chegar no Salgado Filho, eu passei por 3 hospitais que não deram nem o socorro mais simples, que Raiva que me dá isso, não ouvi isso. Olha, não estabilizaram minha coluna. Meu Deus. Falaram, não, porque eles viam pelos sintomas que a gente dizia, foi um mergulho, aí eu olhava, não tinha movimento, não temos condições. Então, só no 3º hospital que colocaram colar de gesso e fizeram os exames e perceberam que era muito grave, né? E aí na BBR você chegou para fazer tratamento fisioterápico ou chegou para tentar uma cirurgia? Na BBR, eles me liberaram do Salgado Filho sem fazer cirurgia. Então eu cheguei na BBR com um processo de reabilitação. Só que quando a doutora Ana Luísa, que é médica lá até hoje, olhou para os exames de tomografia, ela falou, tem condições. Ele está com a cervical toda quebrada aqui, da C3 a C6. Aí indicou o doutor Deusdete, falou, cheguem até ele. E foi onde a gente chegou, ele falou, esse garoto merece uma chance. E depois da cirurgia... Salve, doutor Deusdete. Zeca Pagodinho é fã número 1 de doutor Deusdete. Ele fez a cirurgia do Zeca Pagodinho e eu até agradeço ele ter dado presente de você o meu livro, né? Ele é fera. E aí ele operou e começa outra batalha, é isso? Isso. Eu continuei na BBR, antes da cirurgia, fazendo muito leve o processo de reabilitação, porque tinha todo um cuidado, porque estava sem estabilizar a coluna, né? E depois da cirurgia, aí a melhora foi, assim, muito considerada milagrosa até. Então você voltou, quando você volta para a escola, você já tinha feito a cirurgia? Eu tinha feito tudo isso, foi depois de 3 anos que eu voltei para... E aí teve todo aquele processo, cadeira de roda? Isso, todo o processo Mas de depois cadeira de rodas. trocou para aquela muleta que pega quase aqui no 2 braço? anos na cadeira de rodas. E passei na BBR, que na época tinha internação, passei 8 meses internado. Então, tudo isso para um garoto de 14 anos. É duro. Mas foi um período de aprendizado muito grande e ter também entrado na psicologia, né? Porque eu percebi, eu conversava com as pessoas que estavam internadas lá, né? E eu percebi que o emocional tinha um peso muito grande, né? Na reconstrução. E digo reconstrução não meramente voltar a andar, porque muitos não voltaram, mas voltar a viver. Voltar a se encontrar, a ter dignidade, a ter sonhos, construir novos sonhos, a não perder a esperança, como o maestro falou, de dizer, se for preciso passar mais 9 horas numa sala de cirurgia, ele falou que passa na tentativa de uma melhora. Eu conheci um amigo que ficou tetraplégico, ele falava que daria tudo, inclusive a vida dele, para ele ter um dia que ele pudesse correr, fazer tudo que ele fazia. Agora, o bom entre nós dois é que entre as nossas 4 mãos sobrou a tua esquerda. É verdade. Tem razão. Sempre sobra. Sobra a boca. Eu tenho um amigo que ele pinta com a boca. Porque a gente está falando de atendimento público, a gente está falando de recursos limitados e certamente de orçamento limitado. Não estou errada não, né? Não, na verdade, eu acho também negligência, né? Porque... Não, estamos falando de negligência com certeza, mas estamos falando de poucos recursos, então não havia, assim, dinheiro sobrando para fazer tudo isso, né? Não havia, minha família... Certamente era minha família não uma tinha dureza, condições né? financeiras e a nossa sorte foi encontrar anjos, que eu costumo dizer que foram anjos, doutora Ana Luísa, doutor Deusdete, todo mundo que passou, né? O doutor Deusdete está aqui, a carinha dele.
Lá. E que transformou felizinho, a busca da minha família também. Minha irmã, Verônica, minha mãe. Esse apoio foi decisivo. Eles buscavam, meu irmão Expedito, eles buscavam. Porque eu costumo dizer que é melhor a gente dizer o que a gente quer do que o que a gente não tem. Se eu chego para o maestro e falo, poxa, maestro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Digam o que vocês querem, o que vocês precisam. Movimente o universo para isso. Então, se eu chegar para o maestro e dizer, poxa, maestro, eu não tenho isso, não tenho aquilo, o máximo que eu vou despertar nele, provavelmente, seja pena. Mas se eu digo para o maestro, eu preciso disso, disso e disso, ele vai dizer, poxa, mas eu não consigo. Mas aí ele vai conversar com o Ricardo, quem sabe até chegar o outro Ricardo, o do filme, do documentário, o universo não conspira, ou chegar no meu conterrâneo. Verdade, palavra tem poder, desejo tem poder. Mas quando eu digo o que eu quero, quando eu escolho o caminho, e foi isso que eu fiz. Bonita a história, não é bonita, né? Superação é você, eu sou... A vida é um grande exemplo. A vida é um grande exemplo. Na BBR tem várias histórias de pessoas que não voltaram a andar, mas que fazem arte, pintam com a boca, são espetaculares. No livro você conta a sua saga, a sua história? Isso. Nesse livro eu conto e como eu fiz para superar os diálogos que eu tive com outras pessoas. E hoje você caminha? Caminho. Hoje eu consigo andar de cavalo, dirijo, inclusive cheguei aqui dirigindo hoje. Me perdi na Cruz Vermelha ali. Então, como todo motorista, você também se perde às vezes no trânsito. Me perco, e se não fosse a minha noiva Fátima, eu acho que eu estava rodando na Cruz Vermelha ainda ali. Até agora. Mas você formou em psicologia e trabalha na BBR? Trabalho, tive a honra, porque quando eu saí de lá, eu falei... BBR é fantástico, eu já me tratei lá, tive alguma experiência lá. É espetacular o trabalho. Em fisioterapia e tal. Aliás, fisioterapia é um negócio genial. O que é a BBR? Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. É uma rede Sara do Rio. Não tem a eficiência, assim, nem o dinheiro que a rede Sara tem, também não tem a eficiência, que não tem nada no Brasil equivalente à rede Sara. É espetacular. Mas o atendimento humanístico... Mas o atendimento humano... Porque no Sara não tem a continuação, né? O Sara é uma coisa técnica, que ele não tem uma reabilitação continuada como tem a BBR. Então eles têm uma época que fala, isso. Acho que para criança tem, porque eu vi várias pessoas pegando van e voltando. Mas lá. A questão eu fui à rede Sara também, eu tenho uma longa história nessa área de reabilitação. Mas a questão adulta, eles fazem muitas coisas interessantes no sentido de adaptação. É muito bom. Eu já vi fazerem uma cadeira para uma criança. Nossa, a mãe da criança, uma moça pobre, ela não pôde nem levar o dia a cadeira da criança, porque ela me cortou o coração, porque ela ia de ônibus, e não tinha como ela levar a criança, a sacola e a cadeira. E a criança não mantinha a cabeça, não segurava a cabeça, eu não sei exatamente o que ela tinha, mas não mantinha, sabe? E eles construíram uma cadeirinha, e ela ia ficar com a cabeça no lugar, direitinho, assim, em pé, sabe? A mãe chorava, né, litros. Chorava todo mundo igual. Chorava eu, chorava a médica, chorava todo mundo, a cadeira, a criança. Só a criança que não chorava, a criança estava ótima. A BBR tem... E ela ia buscar ela de histórias, a cadeira. Então é muita coisa bonita que a gente vê, né? Hoje eu tenho a honra de ser psicólogo da BBR, né? E ajudar pessoas, né? Lógico, eu atendo centenas de pacientes por semana. Atendo em grupo, né? Então é muito emocionante reconstruir isso, né? Reconstruir a autoestima, fazer com que eles continuem acreditando na vida, né? Isso é muito importante. E só um detalhe, Leandro, que sofreu o que você sofreu, e você ser psicólogo de pessoas que também sofreram, deve dar muita segurança para os pacientes. Claro, deve ter uma força a mais, né? E você saber que você vira um exemplo. E dá segurança a mim. Atendendo, né? Porque eu sei o que a pessoa passa. Tem uma empatia muito grande no sentido de saber muitas coisas. Então, às vezes eu clarifico, eu informo para a pessoa. Você acaba aprendendo também. Tem uma frase do Paulo Freire, inclusive está no meu livro, que eu amo, que fala assim: quando a gente ensina, a gente aprende ensinando. E quando a gente aprende, a gente ensina aprendendo. Ai, que bárbaro. Isso é espetacular. Então, a vida é isso. A vida, tanto a gente ensina quanto a gente aprende. É um processo dialético. Muito bom, Messias. Parabéns. Obrigado. Que bom, né? Obrigado. Que bom.